Então, boa tarde a todos. Hoje trago um episódio do livro de Atos dos Apóstolos, onde o evangelista Filipe dirigiu-se à cidade de Samaria para levar o evangelho de Jesus Cristo. E não só as pessoas o ouvem e aderem à mensagem do Senhor, convertendo-se e passando a seguir a Jesus, mas também ocorrem milagres de cura divina, libertações de problemas de uma natureza espiritual, enfim. E o texto é muito claro, diz que havia uma grande alegria naquela cidade, porque as pessoas em massa estavam a aderir ao Evangelho. Esse episódio, por outro lado, nos apresenta um contraponto. E qual é o contraponto? Havia um mágico que era muito famoso naquela cidade. Os mágicos no mundo antigo eram muito famosos e muito respeitados, e muitos deles até eram judeus. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o seguinte: é que esse homem, chamado Simão, era considerado uma personagem importante na cidade. Muitos seguiam-no. E quando Filipe chega e traz a mensagem de Jesus, começa a superiorizar-se. Por isso o tema da nossa meditação é poder sem paralelo, poder esse de Deus. Quando Filipe leva o Evangelho, começam a acontecer coisas anormais, incomparáveis com as obras do mágico, e começam a acontecer as tais coisas sobrenaturais. De tal forma ele superioriza, ele não, mas o poder de Deus na vida das pessoas, sendo o Filipe o canal ou o veículo por onde Deus faz com que a sua mensagem e o seu poder se manifestem nas pessoas. As pessoas deixam de aderir ao mágico e de fazer dele uma espécie de guia espiritual, mas não passam a seguir a Filipe enquanto tal. Não, elas convertem-se, tornam-se discípulos do Senhor Jesus. E este é o ponto. Mas mais um pouco à frente para dizer o seguinte: quando nós lemos esse texto, ficamos com a clara ideia que o Simão mágico estava em contraciclo, em contraponto àquilo que estava a acontecer. E de princípio ele começa a aparecer a pouco e pouco que está interessado em aderir ao cristianismo. E eu digo a palavra aderir porque ele até acaba por ser batizado e acaba por acompanhar Filipe. E os apóstolos, vendo a forma como as coisas estavam a acontecer, dirigem-se a Samaria. E ao chegarem lá, começam a orar pelas pessoas, entre outras coisas, para que elas recebessem o Espírito Santo. E Simão, aí sim, deu verdadeiramente nota de que a sua vida não tinha sido transformada por Jesus Cristo. Ou seja, ele não tinha se dedicado a Deus por inteiro. E o que é que acontece? A boa maneira dos mágicos da altura, compravam fórmulas mágicas, Simão vira-se para Pedro, que estava presente, e diz a ele, oferecendo dinheiro: dai-me desse poder para que eu também imponha as mãos e as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. E aí ficou claro e patente que de facto ele não tinha verdadeiramente se entregado ao Senhor, mas por outro lado percebemos pelas palavras de Pedro de que ele não tinha um coração verdadeiramente sincero e puro aos olhos de Deus, e disse com clareza para ele que as coisas de Deus não se compram por dinheiro, são recebidas gratuitamente. Portanto, o dinheiro não pode comprar a salvação, o dinheiro não pode comprar o perdão dos nossos pecados, o dinheiro não pode trazer a felicidade na vida e não pode também nos dar os dons de Deus. E, portanto, o que queremos dizer com tudo isto? Dizer que, afinal de contas, havia um grupo grande de pessoas sinceras e devotas ao Senhor Jesus, mas havia alguém que aparentemente passou de um campo para outro, mas na verdade nunca teve uma verdadeira experiência com o Senhor Jesus. Queremos dizer que este Jesus que Filipe falou, que trouxe perdão, que trouxe libertação espiritual, que trouxe cura divina, que trouxe também o dom de Deus, é o mesmo Jesus que nós também apresentamos. É aquele que pode fazer estas mesmas coisas ou outras que o Senhor ou a Senhora precise. Dedique-se a Deus e procure segui-lo. Deus abençoe.